Olá, galera do nono ano, professora Priscila aqui. Estou aqui com mais um desafio de trazer um conteúdo muito nobre para vocês na história do cinema, que são os grandes nomes do cinema. Tive um pouquinho de dificuldade, na verdade eu ainda estou tendo, como vocês podem ver, né? Meu computador está travando muito, eu estou alguns dias tentando gravar os vídeos e não estou conseguindo. Então, eu peço até desculpas aí pela demora, tá, galera? Bom, vamos lá. Grandes nomes do cinema. Até falei alguns nomes para vocês, né, em aula do Zoom. Para quem estava presente, eu até passei alguns tapes, né, alguns vídeos também no YouTube. Quem quiser assistir de novo e quem não assistiu, é só vocês colocarem o nome dessas pessoas que eu estou falando aqui nesse vídeo, que tá tudo no YouTube, tem vários documentários, cenas de filmes que foram suas criações, vale muito a pena, é uma viagem no tempo, vai ser muito produtivo para vocês. Bom, vamos falar de Alice Guy Blaché, vocês devem estar cansados de tanto me ouvir falar desse nome, mas é porque a gente não tem como falar do cinema sem antes falar da Alice. Deixa eu até conferir aqui se está gravando, para eu não perder tempo falando, né? Tá gravando sim. Então, galera, quem foi essa grande mulher da história do cinema? A Alice. Pioneira, né, no cinema, sendo numa época em que a mulher não tinha vez, né, em que a mulher ela não tinha grande posição na sociedade para chegar onde ela chegou. E ela, para mim, ela foi aí uma das mulheres que superaram as expectativas, né? Se posicionando aí como uma pessoa de grande destaque, né, na história do cinema. Não só no cinema, mas na sociedade como um todo, né? E falar para mim da Alice é muito honroso, né? E como eu falei para vocês, quem gosta da Frida Kahlo também gosta da Alice, né? E assim, tem coisas incríveis que vocês podem conhecer dela pesquisando mais. Aqui eu não vou me prolongar muito, é um vídeo mais curto de preparo para as provas de vocês, né? Eu pretendo falar desses artistas, pedir, né, temas, né, e questões voltadas para esses artistas, por isso que eu estou passando esses nomes aqui para vocês. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que ter como na mente, ela foi a primeira produtora executiva, né? Volta na viagem no tempo agora. Quando os irmãos Lumière fizeram a primeira projeção de com o cinematógrafo, né? Primeira projeção, o primeiro filme, né? Que foi aí um filme de 1 minuto e pouco, né? Que foi uma retratação, né? Da vida real, né? Do trem chegando na estação, como a gente viu. Nessa exibição, a Alice já estava lá naquele momento. Né, ela participou dessa primeira exibição e quando ela percebeu o que o cinematógrafo tinha o poder de fazer, ela se encantou e ela foi muito mais além, né? Ela foi muito mais além. Por quê? Ela pensou, essa máquina está produzindo aqui, né, narrando algo real, a saída dos operários da fábrica, o trem chegando na estação, mas e se eu criasse algo diferente, algo que fosse irreal, né? Algo que realmente não fosse de realidade humana. E aí foi que ela começou a ter novas ideias sobre a ficção, né? Então ela foi a primeira pessoa a dirigir um filme narrativo ficcional, ou seja, criar uma história de ficção que não existe. Primeiro porque ela tinha uma grande ligação com a literatura, né? A Alice, ela era amante de leitura, ela era filha de um livreiro, né? Então, desde muito nova, ela tinha esse contato com a literatura, com muitos livros, com muitas histórias, com muitos contos. Então, ela tinha uma mente muito desenvolvida, né, nesse aspecto. E nesse momento, quando ela vai, né, participar dessa primeira exibição, que ela vai assistir o primeiro filme, ela está com o chefe dela, do Instituto Gaumont. Né? Esse instituto, ele produzia, né, aparelhos ópticos, aparelhos técnicos, né? E ela era secretária nessa empresa. E aí,
ela pediu permissão ao chefe dela fora do horário de trabalho dela, né? Ou seja, ela trabalhou por mais tempo, cumpria a carga horária, e fora do horário de trabalho dela, ela pedia para o chefe para ela usar, né, os equipamentos ali daquela empresa para produzir seu próprio filme. E aí foi quando ela produz A Fada dos Repolhos, que é esse filme aqui, ó, A Fada dos Repolhos, em 1896. Olha que bacana. Enquanto a primeira exibição cinematográfica foi em 1895, praticamente aí meses depois ela já estava produzindo a Fada dos Repolhos, né? E aí o que acontece? Ela tem aí, né, um boom de sucesso. Todo mundo gosta, até porque esse daqui, A Fada dos Repolhos, é um conto francês, né, da literatura francesa, e aí as pessoas se encantam, e aí vão começar a conhecer mais a Alice, né? E aí, por conta disso, desse sucesso que ela tem a princípio, né, ela vai produzindo mais coisas, até que ela tem a possibilidade de montar o seu próprio estúdio cinematográfico, o Instituto Solex Company, né, o primeiro estúdio cinematográfico do mundo, montado por quem? Dirigido por quem? Por uma mulher. Por isso que ela é top. Vamos lá, gente. E ela dirigiu vários tipos de narrativas, né, durante a sua vida. Westerns, para quem não sabe, westerns é faroeste, filmes de faroeste, dramas, comédias e até ficção científica. Então ela produzia de tudo. Seu lema é Be Natural, ou seja, seja natural. Gente, eu estou usando esses termos em inglês porque quando a gente fala de cinema, a gente também fala muito do berço do cinema, né? Que é Paris, França, Londres. Então é interessante vocês entenderem esses termos também em inglês, porque eles estão muito ligados, né, ao berço do cinema, né, aos primeiros que começaram aí a produzir algo na indústria cinematográfica. Por isso que eu sempre jogo em inglês aqui, porque isso é muito importante vocês entenderem. Então, ela utiliza, né, o lema Be Natural, seja natural, que se opõe às práticas da época. Por quê? Quando no teatro, até então, a indústria de cinema de ficção não acontecia ainda. Ela foi a primeira a realizar algo desse tipo, né, que foi a Fada dos Repolhos. Foram depois surgindo outras pessoas, outros nomes também, produzindo ficção, produzindo também dramas, assim como ela. Só que ela percebia que não só no teatro, como também nessas produções, né, que vinham acontecendo de outras pessoas, que existia a questão da caricatura, da expressão muito forte, da expressão exagerada. Isso acontecia muito em outras produções. E ela queria algo muito natural. Ela queria ser diferente nesse sentido, né? Então ela se opõe às práticas da época, né? Que preferiam as atuações caricatas e exageradas, e que passaram também a caracterizar o cinema mudo. Inclusive, eu vou falar de Georges Méliès, que é o próximo que eu vou falar, que ele trabalha muito com essa expressão exagerada, com máscara, é característico da arte dele. Já para Alice, o objetivo dela era ser natural, né? Como se fosse você estivesse ali atuando, né? Representando, mas de forma natural, de forma leve, de forma como se fosse na realidade. Você estava ali representando, estava ali atuando numa ficção, mas ao mesmo tempo você tinha que demonstrar naturalidade. E esse era o lema dela. Fez uso de técnicas de máscara com dupla exposição, utilizou sequências invertidas com as câmeras, né, desculpa, eu falo câmera, mas é cinematógrafo, tá, galera? Hoje é câmera, né? Na época era cinematógrafo. Com a inversão também do negativo. Algumas dessas técnicas aqui foram atribuídas a Georges Méliès. Né? Georges Méliès também foi um grande nome do cinema. Produziu e criou muitas técnicas, né? Mas a Alice ela também criou técnicas também que inclusive foram atribuídas para o nome dele.
né? Esqueceram um pouco a Alice de lado aí nesse período, né? E as técnicas descobertas por ela, às vezes foram atribuídas a Georges Méliès. Tinha a questão do patriarcado, do homem ser mais reconhecido na sociedade, então era melhor atribuir às vezes uma técnica descoberta a um homem do que para uma mulher, porque a mulher nunca poderia estar no topo, né, à frente, sendo uma pioneira, sendo a primeira a descobrir, né, isso tinha que ser sempre algo do homem. Então ela vem quebrando, né, com esses paradigmas da época. Por isso que ela é tão importante na história da arte do cinema. Deixou uma herança inestimável à cinematografia mundial, ou seja, algo muito precioso, né, com a estética de temas abordados em suas realizações, ou seja, esses escritos, né, roteiros escritos, histórias escritas, a forma como ela cria. Então ela deixou muitas produções também, né, além das suas filmagens, dos seus filmes prontos, ela também deixou aí muitos estudos e escritos, né, daquilo que até ela queria produzir em vida e não produziu, né? Mas em vida ela produziu mais de 100 filmes sonoros sincronizados, 22 longa-metragens, né? Antes, quando os irmãos Lumière descobriram e outras pessoas também queriam aí entrar na indústria do cinema, era se produzido muito curtas, né? Mas ao longo da vida dela, ela também produziu longas metragens, quase que não sai. Filmou várias photoscenes, que é o precursor dos videoclipes, né? Que são fotocenas. São cenas em que muitos cantores da bela época, né, usavam essa técnica, né, para gravar videoclipes. Cantores famosos, inclusive com lip sync, que é a sincronização labial. Eu até coloquei aqui um videozinho, não sei se vai, que meu computador tá travando, não sei se vai abrir para vocês. Eu prefiro nem me arriscar, senão o vídeo vai parar aqui. Mas busca aqui lip sync no YouTube, que vocês vão encontrar e vão entender o que é essa sincronização. É uma técnica labial, onde os lábios e a voz acompanham o ritmo da música. É muito bacana essa técnica. E ela foi a percussora aí a começar a gravar, né, esses videoclipes, esses fotocenes. Infelizmente, o fim da vida da Alice não foi assim como ela merecia. Por quê? Ela teve, né, um divórcio, né, ela se casou, inclusive quando ela se casou, ela dividiu o Instituto Solox, né? O marido dela passou a ser o assistente dela, né? E aí, com o tempo, ela criou sociedade com seu esposo, né? Infelizmente, ela chegou a perder esse estúdio, né? E ficou aí não assim numa situação econômica tão favorável, inclusive ficou dependendo da sua filha, né? Viveu por muitos anos aí no final da sua vida na dependência da sua filha. Passou a ser esquecida porque outras pessoas vieram, né? Georges Méliès, Charlie Chaplin, outras pessoas vieram e meio que deixaram a Alice de lado. Mas ela foi uma das que mais produziu, inclusive a primeira a dirigir um filme, né? Um grande nome, Alice Guy Blaché. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas é importante que vocês aguardem aí para valorização do nosso cinema, da história do nosso cinema. E trouxe aqui uma frase bem bacana, né, que a Alice publicou assim que ela foi assistir essa primeira exibição com os irmãos Lumière. Quando ela se encantou com o funcionamento do cinematógrafo, ela fez uma publicação no jornal e ela escreveu assim: com essa invenção, a morte não será mais absoluta. As pessoas que vimos na tela estarão conosco movendo-se e vivas mesmo após sua morte. Olha que bacana, né? Então, assim, ela viu até uma forma de eternizar pessoas através das filmagens do cinematógrafo. Muito fantástico o pensamento da Alice, né? Ela merece muito as nossas palmas.
Vamos para o próximo aí, slide. Esses são os principais filmes da Alice. Ela produziu muita coisa, como vocês viram, né? Foram mais de 200 longa-metragens. Deixa eu confirmar aqui. 22 longas, desculpa. Mais de 100 filmes e mais de 22 longas-metragens, né? E aqui tem um pouquinho dos principais filmes, né? A Fada dos Repolhos, como eu falei para vocês, que foi aí meses após a primeira exibição, né? Que ela assistiu. A Vida de Cristo, em 1906, foi a primeira narrativa bíblica, né, que conta a história da crucificação de Cristo, feita em um filme. E Um Tolo e Seu Dinheiro. Gente, outra coisa também muito bacana. A Alice, ela foi a primeira, não vou dizer que foi a única, porque teve muitos outros depois, mas ela foi a primeira a fazer uma gravação em que haviam artistas negros em seu filme. Enquanto outras pessoas produziam somente com artistas brancos, ela foi a primeira a fazer aí a dirigir um filme somente com artistas negros, inclusive retratando a vida de negros ricos, né? O nome do filme é Um Tolo e Seu Dinheiro. Busquem também no YouTube, deve ter tapes desse filme, né? É um filme de 1912. É uma relíquia, né, galera? Tudo isso aí que eu tô passando para vocês é uma relíquia, tá? Não existem tantos efeitos especiais porque tudo estava sendo descoberto nessa época, mas foi uma grande introdução aí através da Alice, né? Vamos pro próximo. Georges Méliès, grande também nome, como eu falei para vocês, embora a Alice tenha sido uma mulher esplêndida, né, isso também não apaga o brilho do Georges Méliès, né? O Georges Méliès, ele foi um desenhador, caricaturista, desenhava caricaturas, inclusive a maior parte, né, dos acessórios, figurino, ele que criava, ele que fazia, né? Então ele não era só um ator, ele era um artista no geral, né? Porque ele produzia muitas coisas em relação aos personagens, né? Ao que o personagem iria vestir. Ele era ilusionista antes mesmo de descobrir o cinematógrafo. Conhecer o cinematógrafo, né? Deixa eu conferir. Então, galera, ele fazia, né? Dava vida, né, ao cinema também. Produziu muita coisa, mais de 500 filmes, curta-metragens, uma bobine no início e média-metragens mais sofisticados, ou seja, ele tinha uma sofisticação, né, nas suas produções. Inclusive, ele tinha uma esposa, né, que também era atriz, era artista também, e ela ajudava ele a pintar quadros, os quadros que serviam como cenário, né, para as cenas dos filmes. Inclusive tem um filme muito importante da história do cinema, deixa eu passar aqui para o próximo slide, que é a viagem na Lua, né, onde tem várias cenas muito fantasiosas. Isso não existe na nossa visão geral, então era necessário criar, né, esse cenário. E ele fazia vários quadros, pintava vários quadros com a sua esposa para poder mostrar essas cenas, né, com um fundo todo colorido, todo pintado, todo desenhado. Por isso que eu até indiquei para vocês os vídeos para vocês assistirem, porque eu posso até falar aqui muita coisa, né? Mas eu não tenho como mostrar para vocês. Então, o bacana é vocês assistirem mesmo os vídeos no YouTube de cenas dos filmes, né, que esses produziram. Ele foi líder em técnicas que traziam ideia de magia e fantasia, né? Então, assim, Georges Méliès, ele foi o pai, digamos assim, né, da fantasia no cinema. Então, até eu falei isso no Zoom, enquanto os irmãos Lumière faziam a captação da realidade, né, utilizavam o cinematógrafo para filmar cenas reais do dia a dia, Alice Guy Blaché pensou nessa ideia como o quê? Como a criação de uma ficção, ou seja, algo fora da realidade,
Não vou só captar cenas do nosso cotidiano, eu quero criar uma história. Então, Alice Guy Blaché vai iniciando a ficção. E o Georges Méliès, além de criar a ficção, ele vem trazendo efeitos especiais, a fantasia. Ele trabalhava muito com a questão de fumaça, do sumir e aparecer, do ilusionismo, porque ele já era ilusionista antes de entrar na indústria do cinema, né? Então ele levou todo esse conhecimento para dentro do cinema, o que enriqueceu, né? Então, assim, hoje, quando vai se fazer um cinema, vai fazer um filme, muitos filmes hoje são inspirados em Georges Méliès também, filmes de efeitos especiais, né? Inclusive, ele foi líder nessas técnicas, criador do stop action, né? Que é a ação parada, que consiste em parar a câmera quando a pessoa está em movimento. Aí você para a câmera, a pessoa está se movimentando, e depois você filma de novo e para a câmera. Então vai pegando várias cenas ali em movimento, cortadas. Ele juntava aquilo e fazia um efeito especial. Gente, só vocês assistindo, é muito legal. Usou outras técnicas, como a filmagem em alta velocidade e as múltiplas exposições, né, também, onde era possível ver ele de várias formas, né, de vários ângulos, em situações diferentes. Muito legal também. Principais filmes, né, esse daqui eu já falei, Viagem à Lua, O Diabo no Convento também, tem muitos efeitos especiais, né, muita comédia também, e a Joana d'Arc, né, conta a história aí da Joana d'Arc, em 1900. Bom, deixa eu conferir ele aqui, tá gravando ainda. Vamos pro Charlie Chaplin, gente. Falar de Charlie Chaplin também, para mim, galera, é assim, muito honroso, né? Ele foi um grande ícone, né, do cinema, principalmente do cinema mudo, né? Eu coloquei aqui, Charlie Chaplin era inglês, ele começou a atuar desde novo, desde os 9 anos, ele era filho de artistas, né? Pai e a mãe trabalhavam em musicais, em um grande musical, né, como é que se chamava naquela época? Tinha tipo um teatro, né? Tem um nome específico, em que os pais trabalhavam como atores e cantores, né, em vários musicais. E Charlie Chaplin, infelizmente, não começou a vida tão bem. Embora tivesse aí, né, toda a herança, né, que os pais tinham, né, da vida artística, né, ele viveu isso por um tempo da infância dele. O pai, infelizmente, começou a entrar para o mundo do alcoolismo, né, virou alcoólatra, e a mãe não pôde mais se permanecer com o pai dele, eles se separaram, e diante dessa situação toda, a mãe de Charlie Chaplin ficou muito mal, ficou com dificuldades de cantar, né? Perdeu aí um pouco da sua facilidade na música, né? Para cantar. E isso deixou ela muito em depressão, até que ela ficou com problemas psicológicos. E Charlie Chaplin, né, já tinha sido aí abandonado pelo pai, o pai já tinha, né? Já estava afastado da família, e ele e o irmão tiveram que ser criados em um orfanato, né? Então, o início da vida de Charles não foi muito fácil para ele, né? E, embora ele tenha vivido todo esse dilema na sua infância, né? Ele foi uma das pessoas que trouxe mais riso, né, para o mundo, né? Então, assim, eu fico até emocionada de falar de Charlie Chaplin, galera, porque ele foi um outro também que superou muitas expectativas, né? Então, assim, hoje a gente tem que valorizar muito o que a gente tem. Charlie Chaplin ficou pobre, passou dificuldade, ele e o irmão, né? E teve que começar a trabalhar cedo para se sustentar. Então, ele já começou a atuar desde os 9 anos, né? Sem a presença dos pais, né? Então, assim, foi um grande ícone. Eu tô lembrando agora de um documentário que eu assisti para passar isso para vocês, e realmente é muito emocionante, galera. Inclusive a frase dele, ó: creio no riso e nas lágrimas, como antídoto contra o ódio e o terror. Olha que fofo.
Isso também lembra um período em que ele também estava vivendo, em relação à ditadura, em relação ao nazismo. Ele também presenciou muitas coisas, né? E ele fazia da sua arte algo para trazer vida, né? Para trazer ânimo para as pessoas. Então ele foi ícone do cinema mudo, da mímica, né? Os filmes de Charles, poucos são falados, né? A maior parte é muito mímica, cinema mudo, a comédia pastelão. Para quem não sabe, a comédia pastelão é a comédia mesmo, igual os Trapalhões, né? Em que a pessoa faz aquela expressão engraçada, em que faz aquele andar engraçado, né? Tipo os Trapalhões, o Mr. Bean. Hoje vocês conhecem o Mr. Bean, né? Porque é da época de vocês. Mas Charlie Chaplin, ele foi aí o percussor nessa parte também, né? Produziu mais de 40 curtas, inclusive seu personagem principal foi o vagabundo, né? Que ele vive, né, na pele de um pobre andarilho de chapéu. Parece que ele tá falando aí da própria vida dele, né? Que ele foi pobre, passou a dificuldade, né? E ele se nomeou como o vagabundo. E esse personagem ele usou para muitos filmes também, né? Então ele começou a encantar o mundo do cinema, a conquistar mais o espaço imaginário da população. As pessoas começavam a imaginar, né? Ali usava a questão da imaginação das pessoas, né? A questão, além da emoção, a imaginação. Fundou seu próprio estúdio, Unit Arts, que são Artistas Unidos, né? Esse foi o primeiro estúdio do Charles. Ele trabalhou em outros estúdios também, mas ele também teve o seu próprio, né? E ganhou 3 grandes prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Galera, isso aqui é muito honroso, né? Infelizmente nem a Alice ganhou, não sei se o Jorge ganhou, tá? Não pesquisei sobre essa parte, mas o Charles ganhou grandes prêmios aí da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Obras do Charles, a gente tem aqui o Vagabundo, como eu falei para você, né? O Circo. No Vagabundo é engraçado porque ele conhece uma mulher, mas ele tenta ajudar essa mulher porque parece que a carteira dela é roubada, e ele vai fazer de tudo para poder conseguir ajudar a mulher a recuperar a carteira, isso andando na rua, né? Aqui ele tá fugindo de alguém, se eu não me engano, fugindo de pessoas que estão querendo perseguir ele, e ele vai se esconder dentro de um circo e ele se coloca em situações engraçadas. Tempos Modernos, esse filme aqui, cara, ele é um grande ícone também para quem estuda sobre Fordismo, Taylorismo, que é a parte de arte, né? A parte de história, porque aí ele vai fazer críticas, né, sobre o funcionamento das fábricas. As pessoas ali estão vivendo praticamente como máquinas, né? Porque quando você trabalha na área da produção industrial, as pessoas naquela época tinham que ser muito rápidas, ágeis, para poder fazer muitas produções e gerar lucros para as empresas. Então, ele vai fazer meio que uma crítica, né, através da comédia pastelão, uma coisa que era muito séria, né, que eram as más condições físicas para os trabalhadores. Ele faz daquilo ali uma comédia. E o Grande Ditador, né, galera, que eu não preciso nem dizer de quem que ele está fazendo menção aqui, né? Tá fazendo menção aí, né, a Hitler. E aí aqui nesse filme ele se coloca em 2 personagens. Ele se coloca tanto como um grande ditador, mas também como um judeu perseguido pelo grande ditador. Então ele faz 2 personagens, 2 papéis em um único filme. Bom, galera, eu tentei reduzir ao máximo. Vamos lá, não sei se ficou muito grande o vídeo, mas é que eu precisava falar desses nomes para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham assistido até o final, porque eu tô gravando com muita dificuldade. Dúvidas, me escrevam, viu? Um beijinho. Tchau, tchau. Boa prova para vocês.